Olá, vamos falar de um assunto sério hoje. Sabe aquela impressão de que às vezes a vida parece dura demais? Pois é, a gente vai mergulhar numa análise sobre uma ideia muito poderosa: o alto preço que se paga por não se valorizar. Por que será que isso acontece? Vamos entender juntos? E o nosso ponto de partida é essa frase aí: a vida não tem piedade de quem não se impõe. É uma afirmação pesada, né? Sem rodeios, vai direto ao ponto. É um verdadeiro alerta sobre a necessidade de se posicionar. E é a partir daqui que a gente vai construir todo o raciocínio. E a primeira grande ideia que a gente encontra parece até um paradoxo. O paradoxo de ser bom. Ué, como assim? Ser bom não é algo bom? A questão que essa análise levanta é exatamente essa. Será que a bondade, quando não tem firmeza, pode acabar sendo prejudicial para a própria pessoa? Vamos investigar isso. E aqui está o centro da questão. O termo ser bom demais. Veja bem, a análise não apresenta isso como uma virtude, mas sim como uma vulnerabilidade. A ideia é que essa gentileza sem limites acaba sendo vista pelos outros como, sabe, uma porta aberta. Um verdadeiro convite para que se aproveitem. Bom, e isso nos leva direto para as consequências. Se ser bom demais é o problema, qual é o preço que se paga por isso? É exatamente o que a gente vai ver agora. O que acontece quando os limites simplesmente não são estabelecidos. E nossa, a lista é dura, como dá para ver aí na tela. Ser feito de bobo, explorado, pisado sem dó nenhuma. A linguagem usada é muito forte. Olha só essa expressão: ser tratado como degrau. Isso é quase como uma desumanização, né? A pessoa vira só um meio para a outra conseguir o que quer e depois que consegue, é simplesmente descartada. O ponto crucial aqui é o seguinte: a ausência de limites é interpretada como permissão. A análise é muito clara nisso. Não dá para a gente esperar que os outros adivinhem onde estão nossas fronteiras. Se a gente não traça essa linha no chão, as pessoas vão cruzar. Simples assim. A responsabilidade de criar essa barreira é toda nossa. Certo, já entendemos o problema, já vimos as consequências, que não são nada boas. A pergunta que fica é: e agora? Como se muda essa dinâmica? É aqui que a gente vira o jogo e começa a falar da solução. E a palavra-chave aqui é conquista, porque o respeito, segundo essa linha de pensamento, não é algo que se ganha de presente. E essa distinção aqui é, olha, fundamental. É importante demais entender isso. A ideia não é, de forma alguma, deixar de ser uma pessoa gentil ou compreensiva. O problema não está nessas qualidades. O problema é quando a gente confunde as coisas. Ser gentil não pode ser a mesma coisa que aceitar tudo. E ser compreensivo não significa permitir abusos. São dois universos completamente diferentes. Tá, mas e na prática, como é que se faz isso? A análise resume o caminho nestes 3 passos bem diretos. O primeiro é uma decisão interna: parar de se submeter. O segundo é um exercício de autoconhecimento: estabelecer quais são os seus limites. E o terceiro, finalmente, é a ação: comunicar, deixar claro para o mundo até onde as pessoas podem ir. E com esses passos em mente, a gente chega na grande reflexão final. É aqui que a ideia central de toda essa análise é colocada da forma mais direta possível. E a mensagem principal é essa, sem meias palavras: o respeito não se pede, ele se impõe. Ou seja, por essa ótica, não adianta pedir educadamente: por favor, me respeite. O respeito é uma consequência, é o resultado direto das nossas ações, da nossa postura e da firmeza com que a gente define o nosso próprio valor para o mundo. E para reforçar a urgência disso, a análise termina com esse aviso final, quase um soco no estômago. No final das contas, quem não se impõe é pisado. É a consequência inevitável de não afirmar o próprio valor. Uma declaração forte, com certeza, mas feita para provocar uma reavaliação. E assim, a gente encerra com essa pergunta, que fica aí para reflexão: onde termina a gentileza e começa a falta de autovalorização? Onde é que fica essa linha? De acordo com tudo que a gente explorou aqui, a resposta está na capacidade de se impor. Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar essa análise com a gente.